Então, ver meu filho daquele jeito, pra mim, acabou comigo. E aí ele foi passando o tempo, tudo que a médica fazia nele, ela falava pra mim, que era relacionado à dengue, tava administrando até antibiótico, né, tava dando pra ele tomar. Eu não entendo muito mais, até onde eu sei, dengue não toma antibiótico, esse tipo de coisa, mas enfim, né, do jeito que ele tava ali, ela tá falando pra mim que eles estavam fazendo melhor. Então, se era o melhor pra ele, pra mim, tudo bem. E a gente foi esperando plaquetas, foi solicitado pra Unicamp plaquetas, essas plaquetas demoraram muito pra chegar, muito mesmo. Coisas de mais de 10 horas pra chegar essas plaquetas, foram chegar por volta, ela pediu, era mais ou menos umas 2 e pouquinho, foi chegar por volta de umas 11h30, quase meia-noite, lá na onde a gente precisava. E ele fez uso de plaquetas, tomou muita medicação mesmo. Teve um certo horário que o Eduardo começou com algumas manchas roxas pelo corpo. E eu perguntei pro doutor, eu falei, doutor, por que o Eduardo tá com essas manchas assim, muito roxas no corpo? Ela falou pra mim naquele momento que aquilo era devido à dengue, algumas coisas relacionadas a vasos sanguíneos e tal. Tudo bem, eu acreditei no que ela tava me falando, essas manchas foram tomando conta do corpo dele todo. O Eduardo começou a ficar roxo, inteiramente roxo. E ela liberou a visita pra minha família vir na madrugada. Ela falou que ele precisava de 24 horas pra conseguir fazer alguma coisa, porque eles não conseguiam nem tirar ele dali pra fazer algum outro exame, alguma outra coisa, porque senão ele não aguentaria, ele já chegaria a óbito de imediato. E, por fim, o Eduardo foi indo, ele foi ficando ali, eles foram segurando. Depois eu li na ficha médica dele, que depois ele já não estava mais com. Eu acho que naquele momento o Eduardo já tinha partido, sabe? Ele já não tava mais ali. A cabecinha dele já não tava. Ele já não tava mais reagindo, sabe? A estímulos, já mais nada. Então ele só estava se mantendo ali, eu acredito que devido a aparelhos, né? E aí liberou a visita, minha família toda foi, a família do pai dele também foi, e subiram pra visitar ele. E chegou um certo momento que a médica pediu pra cortar a visita e pediu pra que os pais subissem. A gente subiu. E a gente tava dentro já da UTI, lavando as mãos pra ir lá com ele. E eu já vi um carrinho de parada do lado dele, né, pra reanimar, um carrinho de reanimação. Eu já fiquei meio aflita ali e a médica pediu pra gente sair. A médica falou: olha, eu preciso que vocês saiam porque o Eduardo parou e eu vou ter que reanimar ele. A gente saiu, a gente sentou na porta do elevador e ali a gente ficou pedindo pra Deus pra cuidar do nosso filho. E meu marido, ele não conseguiu ficar ali naquela situação. Ele desceu e eu pedi pra que a minha madrinha subisse pra ficar comigo, né? Porque ela trabalha nessa área da saúde. Ela já lidou com várias coisas e naquele momento eu precisava de uma pessoa forte pra estar do meu lado. Porque eu precisava se manter firme, então eu precisava de alguém forte. E ele não é muito forte com essas coisas. E aí ele desceu, a minha tia ficou comigo. E ali a gente ficou, esperando a médica vir. Quando ela veio, ela já veio chorando, a doutora veio chorando, e ela falou que, infelizmente, o Eduardo, ela tentou reanimar, ela tentou de todas as formas, e ele veio a falecer. E naquele momento, pra mim, eu não conseguia pensar mais nada. Eu só queria ir embora. Eu precisava ir embora daquele lugar, eu precisava ir embora daqueles barulhos de máquina, eu precisava sair dali. Ela perguntou pra mim se eu queria me despedir. Eu falei que eu não queria, porque meu filho não tava mais ali. Não queria ver ele naquela situação mais. E antes dela vir falar comigo que ele faleceu, eu falei pra Deus, eu falei, Deus, que seja feita a sua vontade. Se o senhor achar que você tem que levar o meu filho, leva. Leva porque eu não quero que ele sofra mais. Eu não quero que ele sofra mais. Se o senhor achar que não é pra ele ficar mais aqui, que o senhor leve ele, eu vou sofrer. Mas eu não posso ser egoísta em querer o meu filho aqui igual eu fiz com meu pai, porque meu pai queria muito ele aqui. Muito. E eu não aceitei a morte dele por muito tempo. Mas eu não poderia ser egoísta e fazer isso com meu filho. Eu não podia, eu não tinha o direito de querer ele aqui. E se meu filho saísse de lá, ele não ia ser a mesma pessoa. Então, eu acredito que Deus me escutou e preferiu recolher pra tirar aquele sofrimento dele. Porque Deus sabia que ele não ia ser o mesmo Eduardo, se ele voltasse. Então ele se foi. E de lá pra cá, o meu mundo caiu. Né? A minha vida, assim, metade de mim foi embora junto com ele. Toda a minha alegria, toda a minha felicidade. Hoje a gente vive pela Maria Luísa. Mas eu não quis fazer reconhecimento do corpo, eu não quis me despedir naquele momento dele dentro do hospital, não quis mais entrar dentro daquela UTI.